Graça e paz, meus irmãos. Quero declarar um dia abençoado, cheio no favor e na graça do Senhor Jesus na sua vida. Estamos iniciando, né, esse devocional para que seja bênção na sua vida. A vida cristã normal. Não é normal para o cristão não querer o que é impossível. Está gravada em nosso DNA espiritual, meu irmão. Desejar ardentemente que tudo que ao nosso derredor é considerado impossível se dobre ao nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quero contar uma história. Num sábado frio e chuvoso, os ônibus da nossa cidade foram enviados aos bairros mais necessitados da nossa cidade, em busca dos sem-tetos e dos pobres. A noiva e o noivo, ansiosamente, não viu a hora do retorno dos ônibus e preparavam uma refeição em honra deles. Os necessitados seriam os ilustres convidados para o seu casamento. Esses noivos conheceram-se quando estavam trabalhando no ministério junto aos pobres. Eles tinham em comum uma paixão por Deus e um amor pelos necessitados. Embora seja comum os noivos fazerem uma lista de presentes em lojas de departamentos com produtos de boa qualidade, a lista dos noivos foi feita numa loja de roupas populares. E os itens da sua lista de preferência eram casacos, chapéus, luvas e sacos de dormir, para serem dados aos seus convidados. Aquela não seria uma cerimônia de casamento nada típica. Em nossa reunião preparativa para o casamento, a noiva e o noivo encorajaram-me a ficar sensível ao Espírito Santo, caso ele quisesse curar pessoas durante o casamento. Se eu recebesse uma palavra de conhecimento para curar, eu deveria interromper a cerimônia e orar pelo enfermo. Como pastor, eu estava excitado diante de que poderia acontecer. Eles tinham criado uma grande oportunidade para a ocorrência de milagres. E assim Deus não poderia desperdiçá-la. E certamente faria alguma coisa extraordinária. O casamento então começou. A parte de um tempo de louvor, um pouco maior do que o de costume, seguido por uma mensagem evangelística e uma oração para a salvação. A cerimônia terminou de um modo bem normal. É uma grande diferença ver, em meio aos familiares e amigos dos noivos, aquelas pessoas que estão ali apenas para receberem alguma coisa para comer. Não era algo errado, era apenas diferente. Após a cerimônia, o casal recém-casado dirigiu-se para o lado da recepção. Ficaram atrás da mesa com os alimentos e passaram a servir a comida para os convidados. A refeição estava excelente. Os esfomeados ficaram satisfeitos. Deus tinha se agradado. Mas antes do início do casamento, 2 ou 3 pessoas vieram até mim e, com uma voz excitada, disseram: Ah, alguém aqui que tem apenas 2 anos e meio ou 3 anos de vida? Tínhamos passado por um ponto marcante na vida da igreja. Milagres de cura haviam se tornado bem mais comuns, a ponto de uma doença que ameaçava a vida de uma pessoa ser considerada mais um milagre em potencial do que algo a se temer. Isso foi um sonho meu que se realizava. Pessoas da América do Norte com a expectativa de verem algo sobrenatural de Deus. Seu nome era Lucas, assim como a maioria das pessoas que vivem nas ruas. Ele e sua esposa, Jennifer, tinham vindo ao casamento por causa da comida que seria servida. Lucas andava com dificuldades e precisava usar uma bengala. Ele tinha uma braçadeira em cada braço
e uma enorme atadura em torno do pescoço. Assim que os dois terminaram de comer, meu irmão Bob e eu levamos para a cozinha da igreja e perguntamos ao Lucas quanto àquelas braçadeiras em seus braços. Ele nos disse que o seu problema era uma síndrome na região carpal de suas mãos. Perguntei-lhe se ele concordaria em retirar as braçadeiras para que orássemos. Ele disse que sim. Então ele as retirou e impusemos nossas mãos sobre seus punhos, comandando a cura nos ossos da mão e ordenando que todo o torpor e toda dor desaparecesse. Então ele passou a mover as duas mãos sem problema algum, sentindo a cura que acabava de receber. Quando lhe perguntamos sobre sua bengala e o problema que visivelmente tinha na perna, ele nos relatou que tinha sofrido um terrível acidente. Como consequência, ele tinha uma canela e uma bacia artificiais. E até mesmo havia perdido quase a metade de um dos pulmões. Caminhava com muita dificuldade e sentia dor ao andar. E que, quando os cirurgiões alinharam as pernas dele, viram que a perna afetada estava 2 centímetros mais curta. Fiz com que ele se sentasse e o encorajei, e também a sua esposa. E observando o que Deus estava por fazer, segurei então suas pernas, de modo que todos pudessem ver o problema, em condições de reconhecer qualquer mudança. Comandamos então que a perna crescesse. E ela cresceu. Quando ele ficou em pé, desviou o seu peso para um lado e para o outro, quase como se estivesse provando um novo par de sapatos, dizendo: Sim, está tudo bem. A resposta daquele que não pertencia à igreja foi muito objetiva e animadora. Pedi-lhe que andasse de um lado para o outro, o que ele fez com alegria, sem mancar e sem sentir dor. Deus estava operando. Deus refez 2 centímetros que estavam faltando no osso de uma das pernas e removeu toda a dor que era causada pelo acidente que Lucas havia sofrido. Em seguida, perguntei-lhe a respeito do seu pescoço. Ele me disse que tinha câncer e que lhe havia dado uns 2 anos de vida. E continuou explicando que aquela atadura era necessária, porque ele havia perdido os músculos do pescoço. A atadura é que suportava a sua cabeça. A esta altura, várias pessoas tinham se juntado a nós, não para observarem, mas para participarem. A meu pedido, ele retirou a atadura do pescoço. Enquanto um membro de nossa igreja, que era médico, cuidadosamente ficou segurando a cabeça dele. Assim que começamos a orar, ouvi o médico ordenar que novos músculos crescessem. Ele se referiu a eles como com os seus nomes científicos em latim. Fiquei impressionado. Assim que terminamos de orar, Lucas virou a cabeça de um lado para o outro. Tudo estava restaurado. Então ele colocou a mão do lado do seu pescoço e exclamou: O inchaço foi embora. Seu médico lhe deu um certificado de saúde. E os milagres continuaram a acontecer após a cura física. Lucas e Jennifer passaram a servir Jesus como seu Senhor e Salvador. Em poucas semanas, Lucas conseguiu um emprego. E pela primeira vez trabalhou depois de 17 anos. Jesus cura a pessoa por inteiro. Embora um casamento como aquele permaneça sendo algo incomum, a deliberidade busca pelos pobres os milagres continuam sendo frequentes em nosso meio. A história que acabei de contar é verdadeira, porém eu coloquei uns nomes fictícios.
e está bem mais próxima da vida cristã normal do que a experiência que normalmente a igreja tem. A falta de milagres não é porque não é da vontade de Deus para nós. O problema está em nós. Assim, é necessário que aconteça uma transformação em nós, a renovação da nossa mente, o que somente é possível através da obra do Espírito Santo, que geralmente vem sobre as pessoas que estão desesperadas. Os noivos, há poucos mencionados, embora sejam nobres, são pessoas comuns, que servem a um pai que tudo dá com abundância. Naquele casamento, não havia ninguém importante envolvido com o que aconteceu, exceto Jesus. Aleluia! Nós todos que estávamos lá, simplesmente demos espaço para Deus agir, crendo que Ele é bom em todo o tempo. Os riscos que os noivos tomaram foram mais do que Deus poderia deixar passar. Em meio àquela celebração de casamento, Deus invadiu um lar marcado por uma doença infernal e estabeleceu um testemunho para a sua glória. Histórias dessa natureza, meu irmão, estão se tornando normal. E a quantidade de pessoas que se juntaram nessa busca por um exemplo autêntico, o evangelho do reino está aumentando. Amar a Deus e amar o seu povo é uma honra. Não nos desculpemos mais pela falta de poder, porque a falta de poder é inexcusável. A ordem que temos é simples: que levantemos uma geração que possa manifestar publicamente o puro poder de Deus, a busca do rei e do seu reino. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Buscai primeiro o reino de Deus. Quero deixar dois versículos para sua meditação, meu irmão. 1 Coríntios 4:20 e Mateus 6:33. Deus te abençoe, meu irmão.